Olá, que bom que estamos juntos para mais essa análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa jornada de transformação espiritual, sabe? A ideia é entender como sair de uma mentalidade de pobreza e chegar numa de verdadeira riqueza. Tudo isso com base nos princípios do material que vamos explorar. E para começar, já vamos direto com uma pergunta bem forte que vem da nossa fonte. Pensa só nisso. Será que as palavras que a gente fala no dia a dia estão de alguma forma moldando o nosso futuro? Essa ideia é a base de tudo que a gente vai conversar hoje. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. A raiz do problema, segundo o que a gente está estudando, é o que se chama de mentalidade de escravo. Vamos tentar entender o que isso significa na prática. Então, essa mentalidade é como um ciclo, sabe? Um ciclo vicioso de desculpas, de argumentos, que acaba deixando a gente paralisado, sem sair do lugar. É como fosse uma barreira que nós mesmos criamos e que, segundo a fonte, impede a gente de viver uma vida plena. Isso confirma aquela ideia do começo, de que o que a gente declara pode mesmo definir o nosso destino. E olha só que interessante esse contraste que o slide mostra. De um lado, a mentalidade de escravo, totalmente presa nas suas próprias justificativas. E do outro, a mentalidade de filho, que é apresentada como o caminho para a liberdade, para a plenitude. A grande virada de chave está na base de cada uma. É deixar as desculpas de lado e construir tudo sobre o conhecimento do que Cristo fez. Certo. Mas como é que essa mudança acontece na prática? A resposta, de acordo com nossa fonte, está num conceito teológico que é central para tudo isso: o preço da redenção. E o coração dessa redenção é o sangue de Cristo. No contexto que a gente está vendo, isso não é só um símbolo, não. É o preço que foi pago de verdade. Ele representa um sacrifício definitivo que cria uma nova aliança, sabe? E que oferece purificação, perdão e um acesso totalmente novo e direto a Deus. Para reforçar essa ideia, o material que estamos analisando traz uma série de passagens. A primeira, lá de 1 João, destaca justamente esse poder de purificar, de limpar de todo o pecado. E logo em seguida, a passagem de Efésios já conecta diretamente o sangue com a redenção e o perdão. E mais, coloca tudo isso como uma expressão das riquezas da graça de Deus. E a referência de Hebreus leva a coisa para um nível ainda mais profundo. Fala da purificação da nossa consciência. Ou seja, o impacto não é só externo, é uma transformação interna, que muda o jeito que a pessoa se vê. E aqui a gente chega num ponto fundamental, que também é mencionado em Mateus. Aquele sacrifício não foi um evento isolado, um ponto final. Pelo contrário, ele inaugurou uma nova aliança, um acordo, um pacto totalmente novo, baseado no perdão dos pecados e numa forma completamente diferente de se relacionar com Deus. Bom, isso tudo leva a gente para a próxima questão, né? Afinal de contas, o que é essa tal de verdadeira riqueza que essa redenção toda proporciona? E aí que a gente se depara com um grande paradoxo, que está lá em 2 Coríntios. A ideia de que a pobreza de Cristo é o que torna a gente rico. Mas, que tipo de riqueza é essa? A fonte deixa isso bem claro, sem margem para dúvida. Não estamos falando de riqueza material. A verdadeira riqueza nesse contexto é espiritual. É a abundância que vem da intimidade com Cristo. É uma mudança completa de valores, sabe? Sair do que é palpável e focar no que é eterno. E essa ideia fica ainda mais forte com essa passagem de Lucas, onde a pobreza material é, na verdade, apresentada como uma bênção, porque ela abre a porta para a riqueza do reino de Deus. É uma inversão total do que o mundo geralmente valoriza, né? Ok, a teoria a gente entendeu. Mas como é que a gente coloca isso em prática? Vamos dar uma olhada agora no caminho da transformação. O primeiro passo, segundo o material, envolve tanto a nossa mente quanto o nosso espírito. É preciso conhecer, estudar e, mais do que isso, entender de verdade o que Cristo fez. É esse entendimento que funciona como uma chave para acessar a graça e, finalmente, deixar para trás aquela mentalidade de escravo. Agora, uma coisa muito interessante é que essa transformação interna, obrigatoriamente, precisa aparecer do lado de fora. A fonte dá um destaque enorme para a responsabilidade social, citando ordens bem claras para a gente praticar a justiça, a bondade e a compaixão, especialmente com quem está mais vulnerável. E para não deixar nenhuma dúvida do peso que a ação tem, a citação de Tiago é muito direta, muito forte. Saber o que é certo e não fazer nesse contexto é uma falha grave. A omissão não é uma opção neutra. E com isso a gente encerra essa análise com a pergunta que, no fim das contas, resume o objetivo de toda essa jornada. Não é só sobre entender um conceito, mas sobre buscar uma experiência real.
É uma reflexão muito poderosa para guiar os próximos passos de quem quer se aprofundar nesse caminho.